E o nutriente mais importante que necessitamos é a água. Veja a descrição da maior autoridade brasileira sobre água, Dr. Lair Ribeiro. Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Nós hoje vamos discutir um assunto de extrema importância: o poder fisiológico da água. A água é o nutriente mais abundante que existe no corpo. E, infelizmente, pouco conhecido na medicina. 69% do corpo é água. Ora, se 69% do corpo é água, a água tem uma importância fundamental, maior do que qualquer outro nutriente. E nós, na medicina, aprendemos muito pouco e sabemos muito pouco sobre água. A analogia que eu vou fazer é de um aquário. Você tem um peixe dentro de um aquário. Se esse peixe está enfermo, você tem que ver se a água do aquário está contaminada. Não adianta eu tratar o peixe sem tratar a água do aquário. O peixe, no caso, seria a célula. E a água do aquário seria o interstício, onde a célula se encontra, no tecido. Ora, se eu preciso tratar do peixe, que está doente, que no caso é a célula, eu vou ver primeiro se o peixe pegou a doença pela contaminação da água, do interstício. E o interstício no corpo é feito também de água. 85% do cérebro é constituído de água. 92% do sangue é constituído de água. 87% do fígado é constituído de água. A água é o mais abundante nutriente do corpo. O assunto água deveria ser o primeiro capítulo de todo o livro-texto de medicina, já que o elemento mais abundante deveria ser o elemento mais estudado. E os estudiosos no assunto chegam à conclusão de que hoje aproximadamente 30% das pessoas estão caminhando nas ruas desidratadas, porque em geral nós ingerimos menos água do que necessário, daquilo que deveríamos ingerir. Quando você magnetiza a água, você tem um magneto, coloca a água sob a ação desse magneto. O que o magneto faz na realidade, ele muda o ângulo dessa água. E quando ele muda o ângulo da água, ele consequentemente muda o número de moléculas que se reúnem. Em outras palavras, eu posso criar uma água hexagonal, que seria a água ideal, seriam 6 moléculas de água juntas, de cada vez formando o que se chama um cluster, um aglomeramento, utilizando, por exemplo, ímãs. E às vezes você encontra no mercado dispositivos sendo usados para colocar dentro da água, para magnetizar a água. Então, quando estão tentando magnetizar a água, estão, na realidade, tentando mudar este ângulo da água, que o normal é 104,5. Os estudos mostram que a água hexagonal ela é muito mais benéfica ao corpo do que a água formada na forma de pentágono. Então, nas células cancerígenas, por exemplo, nas proteínas cancerígenas, tem muito pouco água hexagonal em volta daquelas proteínas. Predomina a água com 5 moléculas. E quando você faz um tratamento e melhora, ela vai passando de pentagonal